Olá a todos do sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Shirley Botelho, do componente de História, e te convido a dar uma olhada no tema da nossa aula. O objeto de conhecimento da aula é as descobertas científicas e a expansão marítima, e o detalhamento, descobertas científicas, expansão marítima e comercial europeia, fatores que contribuíram para a expansão. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então vamos falar sobre as grandes navegações, também conhecidas como expedições marítimas europeias, que referem-se a um período histórico entre os séculos XV e XVIII, durante o qual as monarquias europeias, especialmente Portugal e Espanha, em aliança com a burguesia, realizaram explorações marítimas em larga escala. Então, essas expedições elas vão trazer um novo mundo, ao continente europeu, ao conhecimento da Europa. Essas expedições, elas tiveram profundos impactos no comércio global, na cultura e nas relações internacionais, marcando o início da era da colonização europeia e do intercâmbio intercontinental. Então, dentro daquele campo histórico que a gente vai denominar de história moderna, as grandes navegações é, sem dúvida, um dos marcos mais revolucionários daquele período. E vamos falar um pouquinho mais a respeito. A gente tem aqui a imagem de uma caravela, que é um dos símbolos bastante emblemáticos desse período, já que as navegações elas foram feitas a partir delas. Então, quais são os objetivos dessas expedições marítimas, né? O que vai levar com que os europeus se lancem ao mar? O principal objetivo dessas expedições era encontrar novas rotas comerciais para as regiões produtoras de especiarias no Oriente. Então, ali como a Índia e a China, contornando o controle do comércio pelo Mediterrâneo, que era monopolizado pelos comerciantes muçulmanos e da Península Itálica. Então, o objetivo primeiro é tentar encontrar uma rota alternativa, uma vez que a rota pelo Mediterrâneo ela estava ocupada ali pelos comerciantes muçulmanos e da Península Itálica. Então, os portugueses, os espanhóis, eles precisavam encontrar um outro caminho para chegar até esses produtos. Além disso, que vai motivar as grandes navegações, sobretudo após o encontro com o novo continente, com a América, é a busca por metais preciosos, busca também por novos territórios e expansão do poder das nações europeias, além também da expansão da fé cristã que tinha sido abalada durante a partir do século XV com a Reforma Protestante. Então, imbuídos de todos esses objetivos, os europeus eles vão investir nas grandes navegações. No entanto, esse investimento ele não foi fácil. Além de um investimento financeiro, precisou-se de muita coragem, porque por muito tempo os europeus eles permaneciam ali muito próximos à sua costa, devido aos desafios que eram enfrentar o mar. E eles tinham desafios que eram reais, desafios que de fato comprometiam fisicamente as suas expedições e também desafios imaginários, aqueles em que acabavam carregando esses europeus de medo e impedindo com que eles dessem sequência nessas viagens. Então, vamos observar os desafios reais. Então, havia o desconhecimento e os perigos do mar, uma vez que eles não eram acostumados a fazer essas viagens, eles não conheciam os oceanos. Então, embora houvessem avanços na navegação, eles ainda conheciam pouquíssimo sobre as correntes marítimas, sobre os ventos e as rotas seguras. Havia também a questão das embarcações e a tecnologia náutica, que era precária naquele período, né? Mesmo com a introdução das caravelas, as embarcações elas ainda eram vulneráveis a tempestades, a naufrágios e a ataques.
Outra questão muito importante, que era um desafio real, era quanto à escassez de recursos, já que as viagens eram muito longas, elas duravam meses, e muitas vezes a tripulação sofria com a falta de água, com a falta de água potável, com a falta de alimentos, o que resultava em doenças e mortes. E aí a gente tem a questão das doenças e as condições sanitárias insalubres. Como eles passavam meses dentro dessas embarcações, não haviam condições sanitárias ideais para a continuidade, o que acabava fazendo com que essas pessoas elas adoecessem e morressem no decorrer da viagem. E em relação aos desafios imaginários, como assim desafios imaginários, professora? A mentalidade desses navegantes ainda estava muito carregada daquela mentalidade medieval, onde havia a questão do misticismo, onde não havia ainda um pensamento lógico muito bem fundamentado. Então, muitos desses navegantes, eles acreditavam em monstros marinhos e seres mitológicos, né? Eles acreditavam que eles poderiam encontrar seres gigantes e perigosos nesses mares desconhecidos. A gente trouxe aqui essa imagem para vocês observarem alguns monstros marinhos que eles acreditavam existir. Sereias, fantasmas, krakens. Então, para eles, haviam todos esses perigos em alto mar. Havia também a crença de que a Terra era plana. E navegações de longa distância os levaria ao fim do mundo ou a um abismo infinito. Então, eles acreditavam que se eles se afastassem da costa, em determinado momento eles iriam cair num abismo, já que a ideia geral da população era de que a Terra era plana. E havia o medo do desconhecido, né? A ideia de se afastar da costa, ela gerava grande apreensão entre os marinheiros, que temiam nunca mais retornar. Isso acontecia porque, de acordo com os perigos reais, né, a falta de uma navegação segura, a falta de equipamentos apropriados, muitas dessas embarcações, elas iam, mas elas não retornavam, não tinham condições de retornar. Então, ficava no imaginário da população de que eles não retornavam em decorrência desses ataques de monstros. E havia também o pensamento, né, o medo de queimar ao atingir a zona tórrida da Terra. Então, eles acreditavam que, ao cruzar o Equador, os navegadores seriam queimados vivos devido ao calor intenso daquela zona. E aí a gente ultrapassando, né, essas barreiras dos medos reais e dos medos imaginários, a gente vai começar a observar agora como Portugal se tornou a primeira nação a se despontar nas grandes navegações. Então, a gente observa o pioneirismo português, né, devido à sua localização geográfica estratégica. Portugal está situado ali na Península Ibérica. Essa posição vai conferir aos portugueses fácil acesso ao Oceano Atlântico, proporcionando uma vantagem logística significativa para as explorações marítimas. Então, Portugal, ali na península, ali na ponta da Península Ibérica, ele tem acesso ao mar e também uma tradição marítima, já que ele estava nessa localização, Portugal já possuía uma longa tradição marítima, especialmente devido à pesca e ao comércio marítimo, o que proporcionou à nação uma base sólida de conhecimento náutico. Então, eles tinham um grande conhecimento devido a essa localização, conhecimento marítimo muito profundo, por conta da pesca que eles praticavam. Outro fator para o pioneirismo português, né, que vai levar Portugal a ter condições de se lançar primeiro ao oceano, é a escola de Sagres, que é uma escola, um centro de aprendizado e pesquisa náutica, onde se desenvolveram novas técnicas de navegação, de cartografia e construção naval. Inclusive, é na escola de Sagres que vão ser desenvolvidas as novas caravelas, que vão permitir com que os portugueses consigam viajar de forma mais longa. Também havia a questão da centralização política.
com um poder centralizado, as decisões importantes elas poderiam ser tomadas de maneira mais ágil e eficiente. Além disso, facilitou a obtenção de financiamento real para as expedições. Portugal vai manter uma política centralizada, vai fortalecer essa política ali a partir do século XII. Então, ele já tem uma longa tradição de uma política centralizada que vai favorecer com que ocorram medidas políticas, com que ocorra investimento nesse setor. E também a gente tem aqui a aliança entre a monarquia e a burguesia portuguesa. A burguesia, que era composta por mercadores e comerciantes, ela possuía recursos financeiros significativos. E essa classe social, ela estava interessada em expandir as suas oportunidades comerciais e aumentar os seus lucros. A aliança com a monarquia permitiu que os monarcas portugueses tivessem financiamento da burguesia para financiar as caras de expedições marítimas e expandir o seu domínio político e econômico. Então, a gente tem aqui, né, todo o panorama completo que vai possibilitar a Portugal ser o pioneiro nesse empreendimento marítimo. E já que a gente está falando, nós comentamos a respeito das inovações técnicas que foram proporcionadas ali na Escola de Sagres, vamos trazer alguma delas? E a gente já começa aqui falando da caravela. As caravelas, elas tinham cascos mais estreitos e longos em comparação com as embarcações anteriores, o que lhes conferia maior agilidade e capacidade de navegar em águas mais profundas, além de velas triangulares, as velas latinas, para manobralidade. Elas possibilitaram viagens longas e exploratórias, impulsionando a expansão marítima europeia. Então, as caravelas, elas se tornaram uma grande revolução nesse campo náutico, uma vez que elas são mais resistentes, elas conseguem ganhar uma velocidade maior que as embarcações anteriores e manobrar de maneira mais fácil, né? Desviando de obstáculos e de ondas. Então, eles vão conseguir, a partir dessa inovação nas embarcações, chegar cada vez mais longe. Outra tecnologia das navegações que vai contribuir para que ocorressem essas viagens é a bússola, que não é uma invenção europeia, certo? A bússola magnética, ela foi uma inovação fundamental. Com origens na China, a bússola foi adotada pelos europeus e ela se tornou essencial para a orientação durante as viagens. Ela permitia que os navegadores mantivessem uma direção constante, mesmo quando eles não podiam ver a costa. Então, anteriormente, eles precisavam sempre estar muito próximo da costa para eles não se perderem, para eles se localizarem. Mas a partir da bússola, eles vão conseguir se afastar da costa, não precisam ter nada no seu campo visual para se orientar, apenas com esse instrumento que é fundamental nesse processo das grandes navegações. Também, no sentido de contribuir para a localização, eles vão fazer uso do astrolábio. O astrolábio que está aqui do nosso lado, ele era um instrumento de navegação que permitia aos marinheiros determinarem a latitude pela observação da altura do Sol ou de estrelas específicas acima do horizonte. Ele foi utilizado para calcular a posição de embarcações em relação à linha do Equador. Então, usando esse instrumento, eles conseguiam determinar a localização das suas embarcações, a latitude delas, certo, em relação à linha do Equador. E também, para ajudar na navegação, na orientação, havia o quadrante, que é semelhante ao astrolábio. Mas o quadrante ele era usado para medir a altitude. Então, enquanto o astrolábio media ali a latitude, o quadrante vai medir a altitude dos astros celestes. Ele ajudava na determinação da latitude e foi um instrumento comum durante as viagens marítimas. Então, percebam que nós temos um conjunto de instrumentos que são aprimorados e vão passar a ser utilizados pelos europeus, ali, pelos portugueses, primeiramente, no sentido de contribuir
contribuir na sua localização e dar uma maior eficácia nas navegações. E aí nós temos também a questão da cartografia, questão da elaboração dos mapas, né? A cartografia, ela avançou consideravelmente durante as navegações. Mapas mais precisos foram desenvolvidos e os cartógrafos aprenderam a representar com mais precisão as linhas costeiras, ilhas e rotas navegáveis. Então, a partir do momento que esses navegantes eles conseguem atingir locais mais distantes, com uma localização mais precisa, vai haver um aprimoramento na cartografia, que também vai ser fundamental para as viagens posteriores. Então, isso tudo vai facilitar essas navegações e vai fazer com que os portugueses se lancem aos mares, e aí a gente vai passar a observar como se deram essas viagens marítimas portuguesas. Então, Portugal concentrou seus esforços em contornar a costa africana para encontrar uma rota marítima para as ricas regiões asiáticas. Vocês lembram lá que a gente comentou agora há pouco que a região, a navegabilidade ali pelo mar Mediterrâneo, ela foi interrompida. Somente os navegadores muçulmanos e da Península Itálica tinham acesso. Os demais deveriam pagar taxas muito altas. Então, era contraproducente para os lucros dos comerciantes portugueses, de modo que eles vão investir em toda essa tecnologia em busca de uma rota alternativa para chegar à Ásia. Então, já que eu não posso pelo Mediterrâneo, e já que ainda havia na mentalidade que a Terra ela era plana, os portugueses vão tentar contornar a costa africana até chegar à Ásia. E aí eles vão fazer várias viagens e no ano de 1415 eles vão conseguir conquistar Ceuta. Isso é um marco muito importante, porque a partir dali a gente vai ver Portugal expandindo seus domínios para além da Europa. Ok? Então, ele vai começar a conquistar o continente africano. E a partir dessa conquista ali de Ceuta, eles montam uma base estratégica para continuar a navegação pela costa africana. Então, outro evento muito marcante e importante nesse período vai ser a exploração da costa africana por Gileanes, que contornou o Cabo do Bojador. Como é que funcionava isso? Até aquele momento, os portugueses não conseguiam ultrapassar o Cabo do Bojador. Por quê? Porque era uma região ali que eles tentavam sempre andar muito próximo à costa, porque eles tinham medo de avançar mais para o mar aberto. Então, aquela região do Cabo do Bojador era uma região de ventos muito fortes, que tinha uma corrente marítima muito tempestuosa, naquela região que estava próxima ali à costa, havia bancos de areias e recifes, e acabavam danificando as embarcações, de modo que eles não conseguiam ultrapassar o Cabo do Bojador. Então, o Gileanes ele vai receber uma ordem: ultrapasse, chegue mais adiante. E ele, em vez de seguir o mesmo caminho que os demais navegadores, ele vai tentar um pouquinho mais distante. Ele vai se afastar um pouco mais da costa. E, com isso, ele consegue sair daquela zona torrencial e ele ultrapassa o Cabo do Bojador, contornando-o. E aí nós temos um marco, porque a partir desse momento, as outras embarcações também vão fazer o mesmo trajeto de Gileanes e contornando o cabo, conquistando outras partes da África. Então, diversas expedições exploraram e mapearam a costa africana, avançando gradualmente para o sul, estabelecendo feitorias. O que eram feitorias? Elas eram entrepostos comerciais, onde os portugueses instalavam ali esses postos para receber novos navegantes, para receber mercadorias e, a partir dali, centralizar um certo posto de comando. Isso vai facilitar as navegações. No ano de 1488,
houve o contorno do Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias. Ele foi o primeiro a contornar o Cabo da Boa Esperança, demonstrando que era possível alcançar as Índias pelo Oceano Atlântico e Índico. Até então, eles não conseguiam contornar essa parte ali no sul da África. Então, em 1488, houve esse feito. Vocês percebem que as grandes navegações, ela não foi um evento que aconteceu de forma rápida. Olha só, lá em 1415 houve a conquista de Ceuta. E a partir daí, eles vão conquistando cada vez mais a costa africana, enfrentando desafios, superando esses desafios com os contornos ali do Cabo do Bojador e aqui o do Boa Esperança. Então, a gente observa que foi um período de tempo considerável. Então, no início do século XV e apenas no final, quase ali no finalzinho do século XV, eles conseguem esse feito. E no ano de 1498, Vasco da Gama, era um navegador português, ele alcançou as Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança e estabelecendo uma rota marítima direta para as especiarias do Oriente. Rota essa controlada pelos portugueses. Então, essa expedição de Vasco da Gama, ela levou a Portugal um lucro financeiro muito grande, fazendo com que valesse a pena toda essa travessia em busca desses produtos. Então, Portugal já estabelece uma nova rota marítima, Portugal tem acesso aos produtos asiáticos, isso gera um retorno lucrativo significativo para a coroa e para a burguesia portuguesa. Enquanto isso, os seus vizinhos ali da Península Ibérica, os espanhóis, também vão se lançar a essas navegações. Então, impulsionados por objetivos semelhantes aos dos portugueses, os espanhóis também iniciaram a busca por novas rotas marítimas. Contudo, as suas explorações no Atlântico, elas começaram posteriormente em relação a Portugal, devido à extensão das guerras de reconquista, o que atrasou a consolidação de uma monarquia centralizada. Só para a gente contextualizar, as guerras de reconquistas foram guerras travadas entre os habitantes ali da Península Ibérica contra os muçulmanos que tomaram a Península Ibérica. Então, naquele momento da invasão muçulmana, não havia ainda o reino de Portugal, não havia ainda o reino da Espanha, certo? Haviam reinos ali que eram independentes. E na medida em que esses reinos eles vão se unindo para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, nós vamos ver surgir a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola. Então, os portugueses, eles são pioneiros nesse processo também. Um dos aspectos que nós comentamos é em decorrência da centralização política, que ela vai ocorrer logo muito antes dos espanhóis, certo? Então, ali entre o século XI e XII, os portugueses estão trabalhando na sua centralização política. Os espanhóis ainda não, eles já estão em luta contra os muçulmanos. Então, vai haver essa unificação, a formação da Espanha, a partir de 1469, com o casamento entre Fernando, da Casa de Aragão, do Reino de Aragão, e Isabel, do Reino de Castela. Então, com esse casamento, ocorre a unificação da Casa de Aragão com a Casa de Castela, portanto, forma-se a Espanha. Isso vai dar início à formação do Estado Nacional Espanhol. E no ano de 1492, ocorre a reconquista de Granada e a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Então, Granada, que fica ali ao sul da Península Ibérica, ainda estava tomado pelos muçulmanos. Quando ocorre essa união entre os reinos de Castela e Aragão, eles conseguem unir forças para a retomada de Granada e a expulsão definitiva dos muçulmanos. Então, já que a coroa espanhola não tem mais essa preocupação, essa guerra interna dentro do seu território, ela vai passar a investir o seu tempo e investir recursos nas grandes navegações. Então, ela vai patrocinar a viagem do genovês Cristóvão Colombo e iniciou
o seu processo expansionista. E a gente tem um feito muito importante de Cristóvão Colombo, né? Já que em 1492, pela coroa espanhola, Colombo acreditava que poderia chegar às ricas terras do Oriente navegando para o oeste. Ele já tinha em mente que a Terra ela era redonda, né? Então, se ele fosse a oeste e contornasse a Terra, ele chegaria até as Índias. Mas ele acabou alcançando as ilhas do Caribe, marcando o início da colonização espanhola nas Américas. Então, o ano de 1492, ele marca a chegada do europeu ao continente americano. E no ano de 1494, vai haver a assinatura do Tratado de Tordesilhas, um acordo assinado entre Portugal e Espanha para dividir as terras recém-descobertas. O Tratado de Tordesilhas ele é muito importante, porque os europeus, os portugueses e os espanhóis, eles acreditavam que ainda teriam terras a serem descobertas por eles. Então, eles vão dividir, por meio desse tratado, essas terras. Uma parte ficaria com a Espanha e a outra com Portugal. Algo que não foi visto com bons olhos pelas outras potências, né? Pelas outras monarquias, e posteriormente vai ser contestado, mas esse é assunto para outra aula. O que nós temos que ter em mente aqui é que a partir do momento que ocorrem essas descobertas, com muitas aspas, certo? Porque até então os europeus não tinham conhecimento dessas terras, eles vão trabalhar para possuí-las, para cada um ficar com uma fatia dessas novas terras, ignorando, infelizmente, né, toda uma história, um histórico das civilizações que habitavam o continente americano. No ano de 1519, entre 1522, houve a expedição de Fernão de Magalhães, que, embora fosse uma expedição espanhola, Magalhães era português. Então, a expedição financiada pela Espanha, ela realizou a primeira circunnavegação do globo terrestre, confirmando a natureza global esférica da Terra. Então, essas expedições elas vão contribuir também para a questão cartográfica. Lembra lá que nós já comentamos? À medida em que eles vão encontrando esses novos territórios, novas ilhas, eles vão mapeando o globo terrestre, contribuindo para o desenvolvimento dessa ciência. E quais são os impactos das grandes navegações? A gente vai observar um intercâmbio cultural que vai ser estabelecido a partir do momento que ocorrem as grandes navegações. Então, novos contatos são feitos em um encontro de diferentes civilizações, promovendo trocas culturais intensas, né? Produtos, costumes, religiões e conhecimentos científicos, eles foram compartilhados entre os continentes. Outro impacto das grandes navegações é em relação à expansão do comércio. Com a descoberta de novas rotas e mercados, o comércio internacional ele vai crescer exponencialmente. Produtos antes restritos a uma elite passaram a ser mais acessíveis e novas economias surgiram. Muitos estudiosos afirmam que, a partir desse momento, nós vamos ter o início da globalização. Outro impacto das grandes navegações é em relação à colonização e à exploração, uma vez que a busca por riquezas levou à conquista e exploração de vastas áreas na América, na África e na Ásia. As nações europeias implantaram modelos de colonização que exploraram intensivamente os povos e os recursos naturais das terras conquistadas. Então, a gente vai ver esse processo na América, né? Infelizmente, os portugueses e espanhóis vão acabar dizimando civilizações inteiras no continente americano. No Brasil, vai ter a exploração do pau-brasil, a exploração da cana-de-açúcar com a mão de obra escravizada. Então, a gente observa todo esse cenário. E houve um impacto nas sociedades indígenas e na
da América, né? Já que eles sofreram profundas transformações e devastação com a chegada dos europeus, além da difusão do cristianismo. A Igreja Católica, ela vai ter um papel central na expansão marítima, enviando missionários para converter povos ao redor do mundo. E essa cristianização, ela foi muitas vezes violenta, impondo novas regras e proibindo as práticas culturais e religiosas dos povos nativos da América. Então, essa foi a nossa aula sobre as expedições marítimas, sobre as grandes navegações. Nós ficamos por aqui.